Vamos dar início a mais uma videoaula conceitual com o Teorema das Raízes Racionais. Roda a vinheta. Para a gente utilizar aí a teoria das raízes racionais, aqui eu tenho uma equação que vai do primeiro termo, né? Que esse primeiro termo é um termo que eu vou ter um coeficiente numérico que vai estar interligado a uma parte literal que terá o maior expoente. No caso, a parte literal aí será a incógnita x de maior expoente. Então, esse AN será o coeficiente da incógnita de maior expoente, que vai até o termo independente, certo? Igual a zero. Uma equação com coeficiente. Se P sobre Q, como estamos falando de raízes racionais, eu posso ter uma fração. Então, uma fração irredutível, certo? Uma fração irredutível é aquela que não tem mais como reduzir, não tem mais como simplificar. Então, é uma raiz, né? Se P sobre Q, fração irredutível é uma raiz, então P, o numerador, é um divisor de quem? Do termo independente. O numerador será o divisor do termo independente. E o Q, o denominador, será divisor de AN, certo? Então, isso aqui é o conceito para que a gente consiga encontrar as raízes racionais, né? Sendo que para encontrar as raízes racionais, utilizando esse teorema, a gente tem que seguir algumas definições importantes. Quais são elas? Primeiro, o teorema não garante a existência de raízes racionais. O que é que quer dizer isso? Vejam só, se vocês observarem aqui, eu até sublinhei, o se, esse se está dizendo o quê? Que não é certeza que aconteça uma fração. Mas quando acontece, não é isso? A gente vai ter que levar em consideração que P ele vai ser divisor do termo independente e Q será o divisor do coeficiente do termo de maior expoente, né? Da variável de maior expoente. Na verdade, da variável não, da incógnita de maior expoente, né? Que a gente chama o coeficiente dominante. Então, segundo, encontrar as raízes. Quando eu encontrar as possíveis raízes, né? Eu vou utilizar o sistema prático de Briot-Ruffin, certo? Para encontrar as demais raízes. E a terceira definição para a gente utilizar esse teorema é se o primeiro termo, o coeficiente do primeiro termo, ou do coeficiente dominante, for igual a 1, as possíveis raízes serão divisores do termo independente. Esse A0 representa o termo independente, certo? Que é aquele termo que não está ligado a nenhuma parte literal, não está ligado a nenhuma incógnita. Então, já usando aqui como exemplo, resolva x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 2x mais 3. Então, vocês observem aí que todos os coeficientes aqui, os coeficientes, quando eu falo, são as partes numéricas, né, de cada termo, que estão ligados à parte literal, que no caso aqui são as incógnitas x, cada um um expoente diferente nesse caso. Então, a gente está observando que os coeficientes aí todos eles são números racionais, mas que são especificamente o quê? Números inteiros. Porque aqui eu tenho 1, menos 4, 2 e 3. No caso, a gente sabe que os números inteiros está contido nos números racionais. Então, pessoal, utilizando essa definição, que são números racionais, a gente pode usar o teorema das raízes racionais. A primeira coisa que eu devo fazer, né, isso acontecendo, sendo um número racional, eu posso deduzir, né, que pode acontecer uma raiz, é uma raiz P sobre Q, certo? Então, a gente sabe também que o P, ele necessariamente será um divisor de quem? De 3, do termo independente. E o Q será um divisor do coeficiente dominante, que no caso aqui é 1. Certo? Então aqui a gente vai observar quem são os divisores de 3 e de 1. Quem são os divisores de 3? Eu tenho o 1, menos 1, o 3 e o menos 3, certo? São divisores de 3. Quem são os divisores de 1? Será quem?
o 1 e o menos 1. Certo? Tá aqui. Agora, né, o segundo passo, ó, é encontrar as raízes usando o biorrufim, certo? Aí a gente, antes de encontrar as demais raízes, utilizando o dispositivo prático, a gente tem que ver quem são as possíveis raízes, já que A é igual, no caso, o coeficiente dominante é igual a 1, certo? Então, possíveis Então, para encontrar as possíveis raízes, pessoal, a gente vai fazer esse esqueminha aqui, ó. Eu vou pegar, ó, 1 dividido por 1, dá 1, certo? 1 dividido por menos 1, dá menos 1. Menos 1 dividido por 1, dá menos 1, já está aqui. Menos 1 dividido por menos 1, dá mais 1, está aqui. Lembre-se que divisão de números inteiros, a gente vai utilizar o mesmo método da multiplicação de números inteiros. Sinais iguais na divisão ou na multiplicação fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Então, quando eu fiz menos 1 dividido por menos 1 e menos 1, sinais são iguais, fica positivo. Menos 1 dividido por menos 1 dá 1, que já está aqui. 3 dividido por 1 dá 3. E 3 dividido por menos 1 dá menos 3. Certo? Se eu pegar menos 3 dividido por 1, dá menos 3, já está aqui. Se eu pegar menos 3 dividido por menos 1, dá 3, também já está aí. Então, pessoal, infelizmente, para a gente chegar nas raízes, certo? Quais são as raízes? Como está aqui, ó, encontrar a raiz, eu tenho que fazer justamente aquele trabalho bem manual de cálculo, certo? Bastante cálculo. Sendo que eu não vou fazer com todos, eu vou verificar uma por uma. Quando eu encontrar a primeira, eu já jogo no dispositivo prático do biorrufim e encontro as demais raízes. Vamos ver se o 1, vamos pegar logo esse 1 e ver se ele é raiz, certo? Dessa equação. E para eu ver se o 1 é raiz da equação, o que eu preciso fazer? Substituir 1 no lugar de x, e se der igual a 0, então 1 é raiz da equação, né? Então, substituindo aqui, ó, no caso vai ficar 1 ao cubo, para x igual a 1, eu vou ter, ó, 1 ao cubo, vou botar uma setinha aqui, certo? Eu gosto do quadro bem organizado, para vocês acompanharem a aula direitinho. Então, ó, 1 ao cubo, tá aqui, ó, x ao cubo, que é x? 1. Menos 4 vezes 1 ao quadrado, mais 2 vezes 1, mais 3. Tem que ser igual a quê? A 0. Resolvendo as potências, 1 ao cubo é 1, menos 1 ao quadrado é 1, menos 4 vezes 1 dá menos 4, 2 vezes 1 dá 2, mais 3 tem que ser igual a 0. Então, se vocês observarem aqui, eu tenho 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 mais 3 vai ser igual a quem? A 2. Então, aqui, ó, a gente já sabe que 1 não é raiz, certo? Não é raiz da equação. Então, já elimina isso aqui, ó. Não é raiz. Vamos pular, vou pegar o 3, certo? Vamos pegar o 3, para ver se é logo o 3. No caso, para x igual a 3. Aí eu vou substituir aqui, ó. No lugar de x eu vou botar 3. Né? Em todos os termos, onde tiver a incógnita x, eu boto 3. Então vai ficar, ó, 3 ao cubo, menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3, mais 3. Isso tem que ser igual a quem? A 0. E 3 ao cubo é igual a 27. Menos 4 vezes 3 ao quadrado, que dá 9. Mais 6, mais 3. Ó, 27 menos 36, que é 4 vezes 9,
mais 6 mais 3. 27, ó, menos 36 mais 6 dá menos 30. Repetição do maior subtrai. Menos 30 mais 3 dá menos 27. E quanto é 27 menos 27? Eu tenho 27 menos 27 é igual a 0. Então, se, ao substituir, né? Vamos dizer assim, encontrar o valor numérico da equação, nesse caso, substituindo x por 3, me dá resultado 0. E quando isso acontece é porque o valor que eu substituí aqui por x, no caso 3, é a raiz da equação. É uma das raízes da equação. Então, está aqui, encontramos que 3, nesse caso aqui, ó, é raiz. Uma das raízes, né? Porque, como se trata de uma equação de terceiro grau, porque o maior expoente aqui é 3, eu posso ter até 3 raízes como resolução, certo? Então, a gente já sabe que o 3 é raiz. O que é que a gente vai fazer? Usar o dispositivo prático do Biot-Rufin. Deixa eu apagar aqui. Continuando aqui, ó, eu já sei que 3 é raiz. Utilizando o dispositivo de Biot-Rufin, né? Eu vou pegar o 3, que é a raiz. A gente já sabe que 3 é raiz. Esses valores aqui, pessoal, que a gente viu, utilizando a definição, né? O conceito, na verdade, P sobre Q. P sobre Q é uma fração, é o número racional. Se a possível raiz for uma fração, a gente sabe que P, que é o numerador, ele vai ser o divisor de 3, que é o termo independente. E o Q, que é o denominador, vai ser divisor de quem? Do coeficiente dominante, que é aquele coeficiente que está ligado à incógnita de maior expoente. Então, ó, eu vou substituir. No caso aqui, eu vou botar o 3 como raiz daqui. Certo? E aqui eu vou colocar os coeficientes do polinômio ali. No caso é C1, vai ser o menos 4, o 2 e o 3. Todo mundo já sabe, usando o dispositivo, esse primeiro coeficiente ele cai, certo? Ele escorrega para cá, ó. E eu vou fazer, pegando ele aqui, multiplicando por 3, dá 3. 1 vezes 3, 3. 3 menos 4, menos 1. Pegando agora, ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 mais 3 dá 0. Na divisão, né, a gente sabe que aqui é o resto. Mas nesse caso aqui, isso vai ser o resto, vai ser igual a 0. E a gente também sabe aí, né, que aqui eu vou encontrar, na verdade eu estou reduzindo essa equação aqui, ó, a uma equação menor. E que serão as incógnitas desse resultado? A gente vai fazer na forma que eu venho falando do dispositivo, né, que a gente viu, que é de trás para frente, com a incógnita x, com o expoente crescente, né? 0, 1, 2. Então, como aqui x é elevado a 0, a gente sabe que vai ficar o termo sozinho, vai ficar menos 1. Aí, botando aqui, ó, vai ficar x ao quadrado menos x menos 1. Tá vendo, ó? X elevado a 0, x elevado a 1 e x ao quadrado. 1x ao quadrado é x ao quadrado. Menos 1 vezes x, que expoente 1, fica menos 1x. E menos 1, que é o termo dependente, que é igual a quem? A 0. Certo? Feito isso aqui, ó, pessoal, vocês têm que se atentar ao seguinte, que eu reduzi uma equação de terceiro grau a uma equação de segundo grau. Aí a gente vai resolver por delta e Bhaskara. Aqui vocês vão ver que não dá para resolver por soma e produto. Então a gente vai ter que fazer o processo formal. Então por delta e Bhaskara aqui, ó,
delta é b ao quadrado menos 4, que multiplica a multiplica c. Delta é igual a b. Quem é b? Menos 1 ao quadrado. Menos 4, que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 1. Delta é igual a 1, que é menos 1 ao quadrado. Base negativa elevada ao expoente par fica positivo. Menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 1 dá mais 4. Então, delta é igual a 5, certo? Sendo que 5 não tem raiz, mas 5 é maior que 0. E quando delta é maior que 0, a gente vai ter duas raízes reais distintas. Então, vamos para a Bhaskara. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 que multiplica a. X é igual. Como b é menos 1, e o menos aqui vai ficar mais 1. Mais ou menos a raiz de delta, que é 5, sobre 2 que multiplica a. E a é 1. Então, ó, x é igual a 1, mais ou menos a raiz de 5, sobre 2. Quem será a x'linha? X'linha será com sinal de mais, ou x1, vai ficar 1 mais raiz de 5 sobre 2, e x2', ou x2, será 1 menos raiz de 5 sobre 2. Então, tá aí as outras raízes que a gente encontrou, né? Seguindo aquelas definições importantes. 3. 1 mais raiz de 5 sobre 2. E 1 menos raiz de 5 sobre 2. Fechou? Certo? Vamos ver mais um exemplo. Então, pessoal, no exemplo 2 aqui, ó. 3x ao cubo menos 7x ao quadrado mais 8x menos 2 igual a 0 tem uma raiz racional não inteira. Descubra. Então, assim, que tem uma das raízes, uma delas será não inteira. Né? A gente sabe que números inteiros são positivos e negativos. Quando ele diz não inteiro, então, a gente sabe que no caso aqui, o P terá que ser divisor de 2 e o Q divisor de 3. Então, vamos pegar aqui os divisores de 2 e de 3. Quem serão os divisores de 2 e 3? Vou botar aqui, ó. De 2, o 1 e o menos 1. O 2 e o menos 2. Certo? E de 3, o 1, o menos 1. O 3 e o menos 3. Certo? E com o primeiro passo que a gente tem que fazer é encontrar os divisores de P e de Q. Quem será os divisores de P? No caso, o divisor de 2, né? E de Q serão os divisores de 3. Tá aqui. Ao fazer isso, a gente vai ver as possíveis raízes. Possíveis, né? Lembra lá do si? Possíveis raízes. Então, vamos ver quais são as possíveis raízes aqui, ó. Eu vou fazer 1 dividido por 1 dá 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. 1 dividido por 3 dá 1/3. Eu vou botar assim para ganhar espaço. 1 dividido por menos 3 vai ficar menos 1/3, né? Porque 1 dividido por menos 3, o sinal do 1 é positivo, do 3 é negativo, mais dividido por menos dá menos, vai ficar menos 1/3. Aí eu venho para cá, ó. Fiz esse aqui com todos daqui. Agora esse aqui com todos. Menos 1 dividido por 1 dá menos 1, já está aqui. Menos 1 dividido por menos 1 dá mais 1, está aqui. Menos 1 dividido por 3 dá menos 1/3, está aqui. Menos 1 dividido por menos 3 dá mais 1/3, está aqui. Vamos para o 2. 2 dividido por 1 dá 2. 2 dividido por menos 1 dá menos 2.
2 dividido por 3 dá 2 terços. E 2 dividido por menos 3 vai ficar menos 2 terços. Agora vamos para menos 2. Menos 2 dividido por 1 dá menos 2, está aqui. Menos 2 dividido por mais menos 1 dá mais 2, está aqui. Menos 2 dividido por 3 dá menos 2 terços, está aqui. Menos 2 dividido por menos 3 dá mais 2 terços, está aqui também. Certo? Então vocês viram que se repete, né, em alguns casos. Então a gente precisa representar duas vezes. Então, como ele diz aqui, ó, é racional, né, não inteira, decimais, mas eu tenho que tirar os inteiros, então eu vou tirar quem daqui? Vou tirar esse. Vou tirar esse aqui, ó. Esse. E vai ficar quem? Vai ficar o 1 terço, o menos 1 terço, o 2 terços e menos 2 terços. Então, pessoal, um desses valores aqui, um desses números racionais, que não são inteiros, será uma das raízes. Então, o que é que eu tenho que fazer? Jogar isso aí, ó, um desses valores na equação. Então, eu vou pegar logo 1 terço. Vamos pedir para que seja ele, para não precisar fazer mais de um. Então, o valor numérico para x igual a 1 terço. Então, aqui eu vou substituir. No lugar de x, eu vou botar 1 terço. Vai ficar 3 vezes 1 terço ao cubo menos 7 vezes 1 terço ao quadrado mais 8 vezes 1 terço menos 2. Certo? Resolvendo aqui, ó. 3 vezes 1 terço elevado ao cubo dá 1 sobre 27 avos. Menos 7 vezes 1 terço elevado ao quadrado dá 1 sobre 9. Mais 8 vezes 1 terço. Menos 2. Vamos para cá. Isso tem que ser igual a zero. Vou só substituir aqui, ó. 1 vezes 3 vezes 1 dá 3 sobre 27. Ó, eu já posso cortar isso aqui, ó. Né? Simplificando, 3 por 3 dá 1 e 27 por 3 dá 9. Certo? 7 vezes 1 dá 7, menos 7 vezes 1 dá menos 7 sobre 9. E 8 vezes 1 dá 8 sobre 3 menos 2. Então aqui, ó, 1 vezes 1 dá 1, né? Então, reescrevendo aqui, vai ficar 1 sobre 9 menos 7 sobre 9 mais 8 sobre 3 menos 2. Ó, pessoal, aqui, como eu tenho denominadores iguais, né, eu posso pegar isso aqui e fazer o seguinte. Né, a gente sabe que pode multiplicar esse por 3 e esse por 3. Porque eu multiplicando o numerador e o denominador por 3, eu vou ficar com o denominador aqui 9. E eu vou ter uma fração equivalente, certo? Então vai ficar assim, ó. Multiplicando aí vai ficar 1 sobre 9 menos 7 sobre 9 mais 24 sobre 9 menos 2. Denominadores iguais, o que é que eu faço? Repito o denominador. No caso aqui, subtrai e somo, né? Os numeradores. 1 menos 7 menos 6. Menos 6 mais 24. Menos 6 mais 24 dá 18. Aqui vai ficar, ó, 18 menos 2, que é 18 positivo, né? 18 dividido por 9 dá 2. 2 menos 2 é igual a 0. 2 menos 2 é igual a 0. Logo, ó, se aqui deu 0, né? De igualdade, então, né, graças a Deus, 1 terço é raiz. 1 terço é raiz da equação. É uma das raízes, né? Equação. Como ele pediu para a gente descobrir só a raiz que não é inteira, a gente descobriu aqui 1 terço é a raiz racional que não é inteira dessa equação. Beleza, pessoal? Então vocês verifiquem esse vídeo. Se não entendeu, vê de novo. Se esqueceu do dispositivo prático aí de Breu-Ruffin, estude nas videoaulas conceituais anteriores e faça essa atividade que eu vou deixar aqui para vocês,
para a gente corrigir na aula online. Beleza, pessoal?